Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é absolutamente vital para quem faz a gestão de frotas corporativas. Especialmente para quem precisa otimizar os custos de renovação, mas não abre mão da eficiência e da previsibilidade. O que a gente tem aqui é uma análise profunda do Guia Estratégico de Leilões de Veículos para Frotistas, com foco total no cenário de 2025. Então, bora lá! Ok, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro de operação hoje é super lógico e passa por 4 etapas bem claras. Primeiro, vamos falar sobre o impacto financeiro. Depois, a gente entra no processo em larga escala. Em seguida, vamos detalhar o ranking das principais plataformas. E para fechar o pacote, a estratégia e aprovação interna. Seção 1. O impacto financeiro. A viabilidade financeira gigantesca dos leilões. Para dar o peso exato do que a gente está falando, pense em um número. Mais de 9 bilhões de reais. Esse foi o volume financeiro absoluto que o mercado de leilões de veículos movimentou no Brasil apenas em 2023. É um valor literalmente gigantesco, que já deixa claro logo de cara a força e o tamanho desse setor. Não tem como ignorar. Mas e aí, por que tanto dinheiro circula por lá? A resposta é pura estratégia. Quando a gente coloca lado a lado os custos altíssimos do mercado convencional, tipo aquelas compras diretas em concessionárias ou locadoras, e compara com o mercado de leilões, a diferença grita. Os dados mostram descontos reais que vão de 20% a 34% abaixo da tabela FIPE. É uma solução financeira imediata, muito mais incisiva do que bater na porta dos métodos tradicionais. Vamos trazer isso para a realidade da operação. Imaginem a necessidade de renovar uma frota de 20 veículos com um valor médio aí de R$ 60 mil cada. Se a gente aplicar um desconto real de 24%, como o que acontece frequentemente na plataforma Cono Leilões, a matemática é exata. A gente está falando de uma economia colossal na casa dos R$ 288 mil. É um capital absurdo que simplesmente fica no caixa da empresa, garantindo e protegendo a margem de lucro da operação de ponta a ponta. Seção 2. Processo em larga escala. Como executar essa renovação de frota com a máxima eficiência? É claro que a mecânica básica de um leilão é a mesma para todo mundo. Cadastro, lances, pagamento, tudo normal. Mas a grande virada de chave acontece quando a gente coloca a escala na jogada. Tem uma diferença brutal de complexidade entre o comprador padrão, que foca num carro só, e o comprador frotista. Quem opera frotas vive sob alta tensão. A operação exige um volume enorme, critérios técnicos super rígidos e uma previsibilidade absoluta nos prazos para regularizar esses veículos. Fazer essas aquisições simultâneas em lote eleva o desafio logístico para outro patamar. E é isso que ilustra brilhantemente por que a estratégia de documentação simultânea precisa ser tratada como a espinha dorsal do negócio. Sem isso, a operação em massa simplesmente paralisa. Os dados apontam 3 pilares para evitar dor de cabeça. Primeiro, usar sempre um despachante especializado, sem improvisos. Segundo, coordenar de forma totalmente integrada os prazos e as vistorias junto ao Detran. E terceiro, montar uma estrutura interna de gestão documental desenhada exclusivamente para aguentar o tranco de grandes volumes. Agora, detalhe importante: se a missão for renovar veículos de categorias especiais ou de um nicho bem específico, a estratégia muda um pouco. Para garantir a frota nessas categorias, a operação passa a depender inteiramente de monitorar e escanear dezenas de portfólios imensos ao mesmo tempo. Plataformas gigantes como a Copart e a Cono Leilões acabam sendo o foco aqui, porque a chance delas concentrarem o volume necessário daquela categoria específica em um único evento é imensamente maior. Seção 3. Ranking das principais plataformas. O top 10 corporativo no cenário 2025. Trazendo os dados para a mesa, a gente tem os 3 líderes absolutos de mercado quando o assunto é volume, medido por lotes por evento. A Copart lidera com uma média impressionante de 580 lotes. Logo atrás, vem a Superbid com 410 e a Cono Leilões com 320. Para uma corporação que precisa arrematar dezenas de carros simultaneamente num mesmo evento, essas 3 são de longe as que oferecem os maiores e mais robustos portfólios no Brasil. Mas prestem muita atenção nestes números porque a eficiência na entrega da documentação varia de um jeito drástico no mercado. Olhando o panorama, a gente vê extremos. De um lado, a Cono Leilões com prazo super ágil de apenas 7 dias úteis, acompanhada por Copart e Superbid com 8 dias. E lá na outra ponta, o prazo se arrasta para 15 dias úteis com a Central, chegando a impressionantes 18 dias na Deselance. Por isso, cruzar o volume de lote de cada plataforma com o prazo real de documentação é absolutamente crucial para alinhar a compra às necessidades estritas do calendário corporativo. E tem mais um fator que é um verdadeiro divisor de águas: o suporte corporativo direto.
Ter acesso a canais exclusivos foi feito justamente para facilitar essas compras gigantescas dos frotistas. A Cono Leilões, por exemplo, é um caso documentado de plataforma que disponibiliza suporte específico focado nessas grandes aquisições. A regra de ouro aqui é clara: acessem e usem esses canais dedicados antes do seu primeiro evento. É assim que a gente alinha perfeitamente o volume com as necessidades da operação. Seção 4. Estratégia e aprovação interna. Como garantir aquele sim da diretoria com dados irrefutáveis? Sabe o que de fato constrói um argumento inquestionável para a alta gestão aprovar o plano? É apresentar um mix estratégico de lances. Tem que ter uma visão macro, combinando várias plataformas diferentes. Isso não só maximiza o acesso aos lotes que realmente importam, como também evita aquele erro clássico de concentrar toda a operação, ou todo o calendário, num evento só. Essa diversificação não é só um detalhezinho. É uma proteção inteligente e cirúrgica que blinda todo o pipeline de renovação contra gargalos que ninguém previu. E claro, para selar de vez essa aprovação, a matemática tem que ser cristalina. A justificativa interna exige apresentar o custo total exato do veículo arrematado. Para isso, o passo a passo simplifica a fórmula de um jeito incrível. Passo 1. Entra o valor do lance. Passo 2. Adiciona-se a taxa administrativa do leiloeiro. Passo 3. Coloca na conta qualquer débito pendente do veículo. E passo 4. Soma-se o custo da transferência. Transformar essa métrica que parece complexa em algo 100% digerível é o que destrava as aprovações nos conselhos das empresas. Depois de processar todas essas informações, a gente chega a uma reflexão final que não pode passar em branco. Diante dessas margens de economia massivas e vendo as diferenças gigantescas de logística e prazos entre as plataformas, a grande pergunta que fica no ar é: a estratégia de renovação atual foca na máxima eficiência? Esse é um questionamento absolutamente vital para quem quer repensar e otimizar para valer as operações de frota. Essa foi a nossa análise de hoje e até a próxima.